Oi, Maju, boa tarde a você que nos assiste. Todo mundo tendo que se adaptar nessa vida nova, né, nesses tempos. Inclusive a Feira Livre, que é um programa tão tradicional aqui para quem mora em São Paulo. E eles podem funcionar, as feiras podem funcionar porque fazem parte do serviço de alimentação. Supermercado, açougue, peixaria, tudo isso. Mas eles estão vendo o movimento cair cerca de 70%. Agora seria o horário da xepa e você está vendo que não tem mais xepa, né? A feira está totalmente vazia e os feirantes estão se virando, eles vão colocando em cima das tendas telefones, celulares, para tentar chamar a atenção do pessoal que mora nos prédios, nas casas, para que as pessoas liguem e eles levem o produto para lá. Mas eles estão reclamando dos preços que eles estão comprando dos fornecedores, os clientes também reclamam dos preços das frutas aqui, de tudo que está sendo vendido, que ficou mais caro, mas todo mundo tentando se virar de alguma maneira. Não só a Feira Livre está mais vazia aqui em São Paulo, mas as ruas, de uma forma geral, a gente vai vendo bem menos movimento. Não é só nesse espaço, né? É de uma maneira geral na cidade, é uma de maneira geral no estado. Nesse um mês de coronavírus no Brasil, a cidade mais acelerada do país precisou frear. Seu Zé, a calçada e ninguém mais. Eu estou aqui em São Paulo desde de 87, mas a primeira vez que eu vi acontecer isso daqui. Ele está falando da Avenida Faria Lima, centro comercial e financeiro de São Paulo, que anda irreconhecível. A conversa entre a turma da limpeza e da segurança na porta de grandes empresas lembra mais cidade do interior. Efeitos do novo coronavírus. Mais pessoas em casa, lojas fechadas e serviços parados. Em São Paulo, até o dia 7 de abril, somente serviços essenciais podem funcionar. A escalada da Covid-19 no Brasil começou há exatamente um mês. O Ministério da Saúde confirmou no fim da manhã o primeiro caso no Brasil de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus. O primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. Um homem de 61 anos foi diagnosticado com a Covid-19 depois de uma viagem pela Europa. Segundo o Hospital Albert Einstein, ele já recebeu alta e está bem. Pelo levantamento oficial, de lá para cá, 862 pessoas já pegaram o novo coronavírus no estado. A maioria na capital. O restante em 18 municípios da região metropolitana. No estado, 48 pessoas morreram de Covid-19, 33 homens e 15 mulheres. Todas as vítimas que morreram tinham mais de 30 anos. A maioria estava na faixa etária de 70 a 89 anos. No estado, a taxa de letalidade da doença está em 5% dos casos confirmados. A gente vai conversar agora com o Marcelo, que tem 43 anos. Ele mora aqui em São Paulo com a esposa, 2 filhos adolescentes. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 15 dias atrás. Marcelo, obrigada por falar com a gente. Como é que você está se sentindo agora? Eu estou me sentindo hoje 100%, estou no meu normal. Eu tive febre, eu tive um pouco de tosse, uma tosse seca, eu tive uma dor de garganta e eu perdi o paladar e o olfato. O Marcelo conta que passou os 14 dias da quarentena dentro do quarto, enquanto a família ficava no resto da casa. Ontem à noite você já começou a conviver com a sua família dentro de casa, porque até então você não estava em contato com eles, você estava fechado no quarto. Isso. Ontem foi o primeiro jantar, depois de 2 semanas, que eu tive o convívio com eles. É mais um bate-papo mesmo, é mais esse momento de poder estar juntos. Ele diz que não vai sair de casa porque entende a importância de seguir as recomendações das autoridades de saúde. Apesar que já me sinto curado e os médicos ainda afirmam que eu já estou imune, mas apesar disso, eu volto a dizer, eu quero contribuir para o país e eu acho que as pessoas deveriam também seguir o que o país está, o que as autoridades estão dizendo nesse momento. Pois é. E 7 estados brasileiros registraram mortes pela Covid-19. Hoje, pela manhã, Pernambuco confirmou mais 2 mortes. Então, ao todo, 63 pessoas morreram por causa do novo coronavírus aqui no Brasil. Fabiano Andrade traz mais detalhes para a gente. Oi, Fabiano, boa tarde.
Uma boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Primeiro, os números do Ministério da Saúde, do último balanço que foi divulgado ontem. Na conta do Ministério da Saúde, são 2.433 casos confirmados de coronavírus no Brasil e 57 mortes, sendo apenas 48 no estado de São Paulo. Segundo o Ministério, o aumento do número de casos de um dia para o outro tem ocorrido de forma praticamente igual nos últimos dias. Chamou a atenção aqui do Ministério o caso do estado do Acre, que tem uma população relativamente pequena, são menos de 1 milhão de habitantes e 23 casos confirmados por lá. Já no balanço das secretarias estaduais de saúde, um balanço que é atualizado pelo G1, os números são mais recentes e maiores. São 2.611 casos confirmados e 63 mortes, como você disse, Maju. 6 mortes a mais do que no último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. E essas mortes ocorreram assim: 2 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, uma no estado de Goiás, na cidade de Lusiânia, que fica inclusive na região do entorno aqui do Distrito Federal, e uma também no estado de Santa Catarina. Maju. Obrigada, Fabiano. A gente tem acompanhado aqui, todos os dias, alguns governadores anunciam novas medidas. Hoje, o governo do estado de São Paulo voltou a anunciar medidas contra o avanço do novo coronavírus. Quem acompanha tudo é o repórter William Cury. Oi, William, boa tarde. O que teremos para hoje? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A coletiva terminou há pouco aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O governador João Dória anunciou repasse de 218 milhões de reais para 80 municípios com mais de 100 mil habitantes no interior do estado de São Paulo. Na semana que vem, deve ser feito o anúncio para municípios com menos de 100 mil habitantes. E o governo agora estuda qual valor pode disponibilizar para esses municípios. Além disso, o governador de São Paulo, João Dória, ele disse que fez um acordo com empresas fornecedoras de gás encanado para residências, indústrias e comércios no noroeste do estado de São Paulo. E essas empresas concordaram em não fazer cortes no fornecimento de gás por causa da inadimplência para esses municípios dessa região do estado de São Paulo. A equipe de saúde do estado disse que muita gente tem aderido aos pedidos para ficar em casa e que os números de casos de coronavírus e mortes aqui no estado seriam muito maiores se as pessoas desrespeitassem essa recomendação e saíssem pelas ruas. Portanto, o governador ele reiterou o pedido para que quem puder que fique em casa e não saia nas ruas. Além disso, temos a quarentena, que está em vigor aqui no estado de São Paulo e vai até o dia 7 de abril. O governo disse que acompanha dia após dia o desdobramento dos números de casos aqui no estado de São Paulo e que ainda não é possível fazer previsões para as medidas restritivas depois dessa quarentena. Maju. Obrigada, William. E no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, do PSC, disse que o estado pode entrar num caos financeiro se o governo federal não injetar dinheiro na economia. A Flávia Januzzi tem as informações diretamente do Rio de Janeiro nesse terceiro dia de fechamento total do comércio e de serviços não essenciais por lá. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a gente fala ao vivo aqui da Central do Brasil, que é a estação mais movimentada da cidade, que liga o Rio à Zona Oeste, também a municípios da Baixada Fluminense. E o que a gente percebe aqui é que um movimento bem mais fraco de passageiros, uma redução de cerca de 70% no movimento. Mais cedo, por volta do meio-dia, a gente acompanhou a demonstração de militares da Marinha e do Exército, treinados em procedimentos de defesa. Eles iniciaram a desinfecção de locais de grande circulação de passageiros de transporte público. Eles fizeram essa simulação nos vagões dos trens e essa ação que vai ser feita aqui na Central do Brasil também vai ser estendida para a Estação das Barcas, na Praça 15 e também no metrô. Essa limpeza em ambiente fechado está prevista para hoje de madrugada. Em entrevista mais cedo, hoje, o governador Wilson Witzel afirmou que o estádio do Maracanã vai ser adaptado para receber um hospital de campanha para atender pacientes do novo coronavírus. Isso em, no máximo, aproximadamente 15 dias. Outros 3 hospitais de campanha já tinham sido anunciados, um na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense e também em São Gonçalo, na região metropolitana. O governador do Rio também declarou que se não receber ajuda financeira do governo federal, o estado vai enfrentar uma situação caótica. Vamos ver na reportagem. O desafio para quem precisa trabalhar na quarentena é diário. À meia-noite, os portões de todas as estações do BRT, os ônibus expressos da cidade, estão fechados. E para conseguir embarcar, só às 4 da manhã.
A gente vai vivendo, né? A gente vai suportando, entendeu? Vai enfrentando o problema de frente. E é assim que é. Mas se o BRT não passa mais de madrugada, o transporte regular circula livremente e não há fiscalização. Você vê muita gente pegando van? Muita gente. Ou frescão. Porque a maioria tem cartão, né? A van não passa cartão. Aí todo mundo pega o frescão, que é R$14. 27 estações do BRT estão fechadas até durante o dia. Uma das que continuam abertas, a estação de Santa Cruz, na Zona Oeste, teve fila hoje cedo. Já para embarcar nos ônibus, encontramos pouca gente nos pontos hoje de manhã. Muitos circularam vazios. O Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio, anunciou que, sem a ajuda da prefeitura, as companhias não têm mais condições de operar a partir de amanhã. Segundo o Rio Ônibus, houve queda de 72% no número de passageiros. Nos trens, o movimento caiu mais de 70%. E o Aeroporto Internacional do Galeão está fazendo contenção de gastos diante da projeção de que mais de 90% dos voos internacionais serão cancelados por causa do novo coronavírus. O comércio do Rio, que está fechado desde o início da semana, deve ter alteração. Além dos serviços essenciais, como mercados e farmácias, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que lojas de material de construção e as de conveniência dos postos de combustíveis vão poder funcionar. Mas os clientes não poderão consumir produtos dentro das lojas. Hoje, em entrevista à TV Globo, o governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, falou na dificuldade de manter medidas restritivas sem a ajuda financeira do governo federal. A conta do governo do estado é que a União precisa injetar 500 bilhões de reais na economia do país. Se o governo federal, até segunda-feira, não apresentar algo que dê esperança para que as pessoas possam saber que não vão morrer de fome e não vão ter um cataclisma nas suas vidas, vai ser muito difícil continuar com essas medidas protetivas. É bom ficar bem claro que quem tem que irrigar a economia é o governo federal. Se o governo federal não se mexer para irrigar a economia, para poder rapidamente solucionar o problema dos estados, já estávamos ruim antes. Vamos entrar numa situação de completo caos financeiro se a União não agir rapidamente. Entidades médicas manifestaram preocupação com o possível relaxamento das medidas restritivas no estado. Me deixa bastante apreensiva. Nós poderemos ter uma explosão do número de casos, à semelhança do que aconteceu em países como a Itália e como está acontecendo agora em Nova York. Agora há pouco, o Wilson Witzel deu uma nova entrevista à TV Globo e o governador disse que vai seguir as orientações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que vai continuar com as medidas restritivas no estado, ou seja, manter o isolamento social e a quarentena. E voltou a fazer um apelo para ter ajuda financeira do governo federal. O Palácio do Planalto não quis comentar as declarações do governador Wilson Witzel. A Prefeitura do Rio afirmou que já concedeu diversas concessões às empresas de ônibus, como a gratuidade para os estudantes, além do limite de 4 viagens para os idosos, e que nesse momento não há como conceder reajuste de tarifas. Maju. Obrigada, Flávia. A gente viu que esse vírus tem contaminado também a economia. O Banco Central anunciou hoje que zerou a expectativa de crescimento do PIB do Brasil neste ano, ou seja, a economia vai ficar parada, estagnada, não sai do lugar. Produto Interno Bruto é o resultado de todos os bens e serviços que a gente produz aqui no país. Semana passada, a gente se lembra, o Ministério da Economia já tinha rebaixado drasticamente a previsão de alta do PIB de 2,1% para 0,02%. A gente fala agora com a Gioconda Brasil. Quase zero já era esse rebaixamento, né, Gioconda? Boa tarde. Pois é, Maju, boa tarde. Olha que bancos, instituições financeiras já falam, inclusive, em retração da economia brasileira para 2020. O próprio governo reconheceu a possibilidade de recessão na semana passada, embora não tenha antecipado nenhum número. O fato é que, de relatório em relatório, a previsão de crescimento econômico vem caindo após cada relatório vem sendo divulgado, assim como a inflação. Só que, se por um lado esse desaquecimento
crescimento da economia diminui a procura por alguns produtos, por outro lado, a escassez que pode ser provocada por um possível desabastecimento gera um efeito contrário. E o Banco Central está de olho nesse movimento. Em 2020, não vai dar para falar em crescimento econômico. O relatório que o Banco Central divulga a cada 3 meses sobre inflação é que traz essa previsão. Em dezembro, antes do coronavírus, o BC estimava que a economia brasileira iria crescer 2,2% este ano. Agora passou a projetar um cenário de estabilidade para o Produto Interno Bruto. O PIB não vai subir nem cair, ou seja, deve ficar PIB zero. Cenário semelhante ao Ministério da Economia, que na semana passada considerou que o PIB este ano ficará em 0,02%. A explicação do BC está escrita no relatório. Dizem os técnicos do governo que a economia mundial, incluindo a brasileira, passa por momento de elevado grau de incerteza em decorrência da pandemia de coronavírus, que está provocando desaceleração significativa da atividade econômica, queda nos preços das commodities, as mercadorias que funcionam como matéria-prima, como petróleo e minério de ferro, e aumento da volatilidade nos preços de ativos financeiros. O vai e vem nos preços de ações e de títulos bancários, por exemplo. O Banco Central também prevê inflação mais baixa para este ano. A estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, é um recuo de 3,5% para 2,6%. O presidente do Banco do Brasil também falou sobre os impactos do novo coronavírus num grupo de troca de mensagens com economistas. Rubem Novaes fez comentários críticos ao isolamento social, mais um integrante do governo que vai contra recomendações das autoridades da área de saúde do Brasil e do mundo. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Rubem Novaes escreveu que muita bobagem é feita e dita, inclusive por economistas, por julgarem que a vida tem valor infinito. O vírus tem que ser balanceado com a atividade econômica. Depois de receber críticas contundentes, Novaes explicou hoje que participava de uma discussão teórica em torno da influência das políticas sobre o comportamento do consumidor e que o comentário não teve conotação de ordem moral. As principais medidas econômicas de enfrentamento ao coronavírus, já anunciadas pelo governo, ainda não saíram do papel. Muitas dependem de aprovação do Congresso, entre elas a liberação de R$ 200 por mês para trabalhadores informais e autônomos de baixa renda. O Congresso resolveu não esperar e pode votar hoje um projeto que concederá para esse grupo uma renda de R$ 500 por mês, que está sendo chamado de Corona Voucher. É um valor maior do que o governo pretendia dar, mas o relator do projeto, o deputado Marcelo Aro, do Progressistas, disse que há consenso entre a maioria dos partidos em torno dos R$ 500, que já foram colocados no texto. O número de possíveis beneficiados e o impacto econômico das medidas ainda depende de informações que já foram pedidas para a equipe econômica, mas que, segundo Marcelo Aro, ainda não foram enviadas ao Congresso. E o impacto do novo coronavírus na vida dos brasileiros, de nós todos, também vai ser tema hoje no Congresso, né, Joconda? Sim, mas ontem e hoje o Congresso tem se mobilizado votando matérias que tratam do coronavírus. Hoje, na pauta da Câmara, por exemplo, está prevista a votação do projeto que libera imediatamente o uso de materiais, medicamentos e insumos das áreas de saúde para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus. Essa votação de hoje, assim como as de ontem, será virtual. E o Ministério da Economia informou que fica pronto amanhã o ajuste no texto da medida provisória que trata da suspensão do contrato de trabalho. Lembra aquela medida provisória que foi editada no domingo, que deu muita polêmica no início da semana? Esse ajuste está sendo feito porque o artigo que tratava da contratação sem a contrapartida, o trabalhador não receberia nada se tivesse o contrato de trabalho suspenso, foi revogado pelo governo e é esse ajuste que está sendo feito, possibilitando ou prevendo pelo menos que, nesse caso, o trabalhador receba seguro-desemprego. Maju. Artigo que foi muito criticado. Obrigada, Joconda. E olha, a gente ouviu alguns dos mais importantes economistas brasileiros sobre o que é preciso fazer para proteger os brasileiros contra as consequências econômicas provocadas pelo novo coronavírus, especialmente os mais pobres. E todos eles afirmam que quem tem esse poder é o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque é ele que tem o controle dos recursos da União para amparar quem perder o seu sustento. Os economistas são unânimes ao afirmar que agora a preservação de vidas deve ser o maior objetivo. O novo coronavírus chegou ao Brasil no momento em que o país ensaiava uma recuperação.
com quase 12 milhões de desempregados. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que se as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos forem mantidas, será o caos. Evitar as dificuldades econômicas que pessoas sem trabalho vão enfrentar depende das decisões do próprio presidente, dono do caixa do governo federal. Para economistas, é hora de deixar de lado temporariamente o ajuste fiscal e, a exemplo de outros países, liberar recursos e garantir que eles cheguem aos mais afetados pela crise, como desempregados, famílias de baixa renda e trabalhadores informais. O governo realmente precisa, nesse momento, abrir os cofres, né, e adotar as medidas que forem necessárias para preservar a economia, sem abrir mão, evidentemente, das necessárias medidas sanitárias, né, que são exigidas pelo momento. Né? O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, é a favor do aumento de gastos. Em primeiro lugar, está o objetivo de salvar vidas. Em segundo lugar, de pôr dinheiro nas mãos das pessoas, particularmente as de renda mais baixa, as menos favorecidas. Em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebra. Esse é um objetivo terceiro. O primeiro é salvar vidas. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados. O socorro aos menos favorecidos também é defendido pela economista Mônica de Boll, pesquisadora em Washington do Instituto Peterson para Economia Internacional. Que se institua uma renda básica emergencial ampla para as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade econômica, de precariedade econômica, que trabalham no setor informal, que vivem ou que são autônomas ou que têm empregos que não têm segurança suficiente. Eu venho, junto com outros, propondo que se acione os mecanismos que existem já para dar esse apoio. Isso, por sua vez, ajuda também a manter a economia funcionando. Tá? Então, esse é um ponto, isso seria possível através do canal do Bolsa Família, do cadastro único, eventualmente até de uma mobilização para cadastrar mais gente. Ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, afirma que a prioridade agora deve ser garantir a renda e diminuir o contágio. Nesse momento, a gente tem que deixar as pessoas em casa e a gente vai ter que pensar em alguma maneira de ajudar do ponto de vista de renda essas pessoas, vai ter que passar pelo Estado. Se a gente permitir que a gente tomar um caminho diferente, permitir que a epidemia saia de controle, as consequências econômicas podem ser, inclusive, piores. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central durante a última crise financeira mundial de 2008, diz que a crise atual é diferente e exige outro tipo de remédio. A prioridade agora tem que ser conter a razão da crise, que é a pandemia. A razão da crise, que é a doença, para preservar a vida das pessoas, mas também para preservar depois a economia. Um dos caminhos pode ser facilitar empréstimos e suspender impostos para empresas. Você prorroga a data de recolhimento de tributos, você dá mais tempo para você fazer certos tipos de acerto. É isso que é política fiscal assim, expansionista, né? Você vai aumentar os gastos mesmo de diversos canais, que é a forma de dar um suporte, de dar um chão para uma economia que ficou sem chão de repente. E representantes do governo federal e os secretários de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal vão se reunir daqui a pouquinho por videoconferência. Juliana Morrone tem as informações sobre esse encontro que tem como intenção, né, Juliana, chegar a um consenso entre governo federal e os estados. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal já até fizeram uma lista do que vão pedir para não perder tempo. Querem, por exemplo, adiar o pagamento de dívidas hoje, despesas obrigatórias como precatórios.
que são dívidas do Estado com o contribuinte. Querem deixar o orçamento dos estados menos engessado, ou seja, com mais liberdade para gastar aí durante essa crise do coronavírus. Defendem ainda agilizar uma proposta que já está lá no Congresso e que permite um socorro a estados e municípios, abrindo caminho aí para novas linhas de financiamento. Bem, tudo isso hoje, Maju, a ideia é fazer uma conversa, ter uma conversa técnica, caneta e papel na mão, fazendo as contas e buscando uma solução de consenso e com solução rápida, Maju. Obrigada, Juliane. Tem mais reunião aqui hoje. Já teve, né? O presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã também por videoconferência de uma reunião com líderes do G20, o grupo de países com as maiores economias do mundo. O assunto, obviamente, não podia ser outro. A pandemia do novo coronavírus. A gente volta a Brasília agora com a Flávia Alvarenga. E, Flávia, esses países defendem o isolamento social como forma de evitar o contágio, evitar a sobrecarga, principalmente do sistema de saúde, né? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Sim, a maioria defende. E essa reunião começou às 9 horas da manhã e durou cerca de 2 horas. Há pouco, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota e que diz o seguinte a respeito dessa reunião do G20. O combate a esta pandemia exige uma resposta global com espírito de solidariedade, que seja transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência. O G20 está comprometido a fazer o que for necessário para superar a pandemia, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, o Grupo Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais. E entre as medidas, eles dizem as seguintes: proteger vidas, salvaguardar os empregos e renda das pessoas, restaurar a confiança, preservar a estabilidade financeira, reativar o crescimento e recuperar-se mais forte, minimizar interrupções no comércio e nas cadeias de suprimentos globais, prestar ajuda a todos os países que precisem de assistência e coordenar medidas de saúde pública e financeiras. Vamos ver a reportagem. A videoconferência do G20 reuniu os líderes dos países mais industrializados, entre eles China, Japão, países europeus, Estados Unidos e Índia, por exemplo, países que enfrentam a pandemia do novo coronavírus. A reunião foi fechada. Essa foi mais uma reunião para tratar das medidas de combate ao novo coronavírus e os efeitos na economia. A maioria dos países adotou medidas de isolamento para conter a transmissão. Aqui no Brasil, os governadores mantêm a mesma linha. Ontem, em uma videoconferência, eles decidiram seguir com as restrições de circulação e o isolamento social, mesmo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em tom crítico a essas ações. Em carta, os governadores dizem que, no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia global, vamos continuar adotando medidas baseadas no que afirma a ciência, seguindo orientação de profissionais de saúde e, sobretudo, os protocolos orientados pela Organização Mundial de Saúde. Ontem, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que no pronunciamento de terça-feira, Jair Bolsonaro se expressou de uma forma que não foi a melhor. Mourão declarou que o governo defende o isolamento e o distanciamento social para reduzir a transmissão do novo coronavírus. O presidente buscou colocar, né, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, não é, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica. Ontem, na divulgação diária dos números, o ministro da Saúde manteve um tom cuidadoso, mas procurou ajustar a fala dele à do presidente. Disse que é preciso ter calma ao se decretar quarentena, que é um remédio amargo a ser usado na hora certa. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade.
Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. Mandetta desmentiu boatos de que sairia do governo. Disse que o governo vai continuar trabalhando para proteger vidas. Eu volto aqui ao telão para falar com a Flávia novamente. Flávia, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que torna as atividades religiosas como parte da lista de atividades e serviços considerados aí essenciais em meio a esse combate ao novo coronavírus. Maju, na prática, com a publicação desse decreto, podem ocorrer as missas e também os cultos, já que se tornam essenciais de acordo com esse decreto. Além de colocar nesse decreto os atos religiosos, o presidente também incluiu as lotéricas, que poderão funcionar. Nós entramos em contato com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que disse o seguinte: apesar do decreto, as arquidioceses são autônomas e que a tendência é que continue do jeito que está. As missas suspensas, igrejas ficam abertas, mas não tem celebração de missa. Mas, se alguém mudar de ideia, tem que, de acordo com o decreto, respeitar toda a recomendação do Ministério da Saúde, que é evitar as aglomerações. O Conselho de Pastores Evangélicos informou que vai se reunir hoje para discutir a publicação desse decreto, mas que, como está agora e que vai manter, a princípio, né, como está funcionando agora, com os cultos sendo realizados via internet. E também saiu uma outra publicação bastante importante. Foi zerado o imposto sobre a importação de 61 produtos. E aí a gente inclui equipamentos farmacêuticos, equipamentos médicos, hospitalares, remédios e kits para o teste da Covid-19, sem imposto de importação. Maju. São essenciais nesse momento esses materiais. Obrigada, Flávia. Agora a gente abre o nosso noticiário internacional, porque nos Estados Unidos mais de 3 milhões de pessoas pediram o seguro-desemprego, isso na semana passada, só na semana passada. É um número recorde que reflete o impacto dessa pandemia na economia americana. A gente fala sobre esse assunto com o correspondente Felipe Santana, que está em Nova York. Felipe, isso já era esperado, esse número tão grande? Boa tarde. Era esperado, né, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui no bairro do Brooklyn, que é o segundo com o maior número de casos da Covid-19 aqui em Nova York. E as ruas estão vazias, os restaurantes, bares, cafés estão todos fechados já há uma semana. Esse restaurante, inclusive, colocou uma placa aqui na frente dizendo que está vendendo os produtos que usava para cozinhar, porque ele está aceitando encomendas, mas não é o suficiente para usar tudo que tinha no estoque. Muitos desses pequenos estabelecimentos aqui vão acabar fechando depois dessa crise, porque os pequenos estabelecimentos não têm como se manter por muito tempo fechados. E muita gente já está sendo demitida. Foi por isso que o Senado aprovou esse grande pacote econômico de 2 trilhões de dólares. O seguro-desemprego faz parte desse pacote. Hoje, os americanos têm 6 meses e meio de seguro-desemprego, vão passar a ter 10 meses de seguro-desemprego. O valor do seguro-desemprego também vai aumentar em $600. A partir da semana que vem, os americanos que ganharem menos de $6.500 por mês, isso é a classe média aqui, vão receber em casa um cheque de $1.200 para ajudar a pagar as contas. Cada criança da casa também tem direito a mais $500. Esses pequenos estabelecimentos aqui, restaurantes, bares, também vão receber uma ajuda no total de $350 bilhões em empréstimos do governo federal. E aqueles que conseguirem manter seus funcionários na hora da crise vão depois ter essa dívida perdoada. Mas o maior montante desse pacote econômico são $500 bilhões para salvar as grandes empresas americanas da falência. O Congresso ainda tem que votar esse pacote, mas o presidente Donald Trump disse que vai assinar assim que chegar na mesa dele. Maju. E Felipe, você falou para a gente agora dos números da economia, do desemprego, enfim. Eu gostaria de saber agora os números da epidemia aí nos Estados Unidos. Diariamente a gente vê um aumento de infectados e mortos. Qual a situação no momento? Sim, Maju, essa situação é a mais triste de todas. A situação ficou muito feia.
aqui, principalmente em Nova York, de ontem para hoje. São 385 casos só aqui no estado, 100 a mais em comparação ao de ontem. O governador Andrew Cuomo falou hoje de manhã que não tem respiradores o suficiente para todo mundo e que não tem leitos de hospital suficientes para todo mundo. Ele disse que planeja abrir um hospital de campanha com 1.000 leitos em cada um dos bairros de Nova York, além dos 4 que já estavam programados e além do navio das Forças Armadas que deve estacionar em abril aqui no Porto de Nova York com mais 1.000 leitos. Ou seja, a situação aqui é crítica. A gente tem relatos de médicos que trabalharam essa noite. Vamos ouvir. As ambulâncias em Nova York estão mais ensurdecedoras do que nunca. Na frente do pronto-socorro, o médico em troca de turno. É um inferno. As pessoas chegam, são entubadas, elas morrem. E o ciclo se repete. O sistema está sobrecarregado em toda a cidade. Eu não consegui dormir essa noite. É assustador. Só na noite de ontem para hoje, 81 pessoas morreram nos hospitais em Nova York por causa da Covid-19. O enfermeiro diz: na minha situação já é o momento em que você tem que decidir na hora o que vai fazer, como vai fazer. A pessoa morre e você coloca a mesma máquina em outra pessoa. A previsão é que amanhã todos os 1.800 leitos de UTI de Nova York estejam ocupados. O primeiro hospital de campanha ainda vai levar uma semana para ficar pronto. Tempo precioso. Uma cidade que já viveu momentos de horror parece ainda mais assustada. 11 de setembro não foi nada comparado com isso. A gente estava de plantão esperando os pacientes, mas eles não chegavam. Mas agora eles não param de chegar. E não se iludam achando que só os mais velhos morrem ou vão ter a doença. Os pacientes são de todas as idades. A única coisa que peço a todos agora é: fiquem em casa. É isso que a gente pede também. A gente agora vai para a Europa, começando o giro pela França, porque por lá já são 25 mil pessoas infectadas pela Covid-19 e as mortes já chegam a 1.300. Rafael De Angeli, em Paris, ele acompanha aqui diariamente com a gente essa situação, traz informações da França. O país está em isolamento para tentar reverter esse quadro e também a sobrecarga do sistema de saúde, as mortes. Rafael, é com você. Exatamente, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Segue o mesmo plano, né? Segunda semana de confinamento aqui na França, como você disse, 25 mil pessoas contaminadas. E um dado interessante vai um pouco na direção do que disse a reportagem do Felipe Santana. São 15 mil pessoas hospitalizadas, 11.500 pessoas hospitalizadas e 1/3 delas tem menos de 60 anos, ou seja, não são idosos. O fato é que 86% dos que já morreram aqui no país até agora tem sim mais de 80. Mas o que prova que não são somente os idosos que estão ficando doentes e estão internados na UTI. Tem muito jovem também passando por isso. Hoje o governo colocou em prática mais uma medida criativa para tentar ajudar a população. Um trem hospitalar que transportou 20 pacientes da região leste da França, que é a que mais sofre por aqui, para a região oeste. Uma viagem em um trem de alta velocidade, de 300 km por hora, fez essa viagem em apenas 3 horas para transportar esses pacientes que estão internados em estado grave. E é claro que existem impactos econômicos também. O Instituto de Pesquisa aqui da França já disse que a atividade econômica do país vai sofrer em 35%. Isso quer dizer, daqui para frente, que será a pior crise econômica da França desde a crise mundial de 2008. Agora, a situação da França ainda não é tão triste como a situação da Itália. Novos números revelam 662 vítimas nas últimas 24 horas na Itália. E agora a gente vai acompanhar como está a situação no país, que mesmo no meio dessa tragédia toda, consegue enxergar um pouco de solidariedade. Pela terceira vez, a ajuda veio da China. O país asiático enviou para a Itália 14 de seus principais especialistas para ajudar no combate ao novo coronavírus. Essa equipe vai atuar principalmente na região da Toscana. O avião também veio carregado com 8 toneladas de equipamentos médicos, como máscaras e ventiladores. O governador da Toscana disse que mesmo diante dessa situação sombria, é possível perceber um sentimento de solidariedade e irmandade. A Itália é o país com mais vítimas no mundo. E lá, os 60 milhões de habitantes estão em quarentena. A princípio, até dia 3 de abril.
A polícia vem intensificando o controle de quem circula nas ruas. Hoje, em Roma, viaturas monitoraram os poucos carros que entravam na cidade. É preciso de autorização para circular. Caso contrário, multas. Elas variam de 400 a 4 mil euros, ou seja, mais de 21 mil reais. Na Lombardia, província mais afetada da Itália pela Covid-19, mais de 2.500 pessoas foram diagnosticadas com a doença nas últimas 24 horas. Em Bérgamo, a cidade com a situação mais preocupante do mundo, militares russos chegaram para ajudar no combate à doença. São 22 veículos que vão contribuir com diagnósticos, tratamento de casos graves e desinfecção das ruas e dos locais públicos. Enquanto o exército russo se prepara para essa batalha, o italiano vem cumprindo uma das funções mais tristes e difíceis dessa pandemia: levar os caixões das vítimas da Covid-19 de Bérgamo para igrejas de outras cidades da região da Lombardia. O cemitério de Bérgamo está sobrecarregado. Os funerais seguem proibidos no norte da Itália para tentar combater a disseminação do vírus. Em meio ao confinamento mais rígido da Europa e a tantas notícias tristes, o alento vem da saudade. Cenas de clássicos do cinema italiano e de filmes famosos de Hollywood foram projetados nas paredes dos prédios da capital do país. A iniciativa é de um casal que quer deixar o período de isolamento mais leve. A arte é importante, né, gente? Olha, a gente passou pela Itália, falamos de França, também Estados Unidos, Brasil. Deixa eu dar aqui um balanço dessa pandemia pelo mundo. O número de casos está próximo de atingir um marco impressionante de 500 mil. Pela última atualização feita pela Universidade Americana Johns Hopkins, que desde o início da crise vem reunindo aí os dados de todos os países, já são mais de 492 mil casos no mundo e com mais de 22 mil mortes. Importante dizer aqui que quase 120 mil pacientes já tiveram alta. Essa situação é preocupante e essa preocupação que a gente viu aqui no início do jornal provocou uma reunião extraordinária e virtual, claro, dos líderes dos países membros do G20. De Londres, o Marcelo Currege tem mais informações sobre o G20, né, que se comprometeu a investir 5 trilhões de dólares em medidas para reduzir ou tentar reduzir o impacto social e econômico dessa crise, né, Marcelo? Boa tarde. É isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É uma quantia altíssima, como você disse. O comunicado diz que os países do G20 estão comprometidos a fazer o que for preciso para minimizar os danos econômicos e sociais, restaurar o crescimento global e manter a estabilidade do mercado. O tom do comunicado é de união entre as nações e compromisso com uma ajuda financeira. Os países membros do grupo dizem que vão ajudar a Organização Mundial da Saúde com planos já existentes para lidar com a pandemia. E o que mais chamou a atenção é o fato de eles ajudarem a coordenar e custear o desenvolvimento e a entrega de uma vacina contra o Covid-19. Portanto, um compromisso em relação a isso. O grupo, que conta com os ministros da economia e os chefes de bancos centrais dos 19 países mais ricos do mundo, além da União Europeia, prometeu injetar o equivalente a 25 trilhões de reais, a conta aí da conversão feita pelo valor de 5 trilhões de dólares que você disse, na economia global, para remediar os efeitos sociais e financeiros da pandemia. O alvo é justamente pegar as microempresas, pequenas e médias e os trabalhadores, e assim conseguir fazer com que esses setores mais afetados pelo atual cenário da economia mundial consigam passar por esse período de tanta dificuldade, Maju. Agora, Currege, é o seguinte, você falou dessa reunião dos líderes do G20, mas os países da União Europeia também estão conversando aí numa reunião virtual para buscar medidas comuns para o bloco enfrentar a crise. Exato, Maju. Pela primeira vez na história do Parlamento Europeu, uma reunião com os 700 MPs, o equivalente aos deputados europeus, ali conversando virtualmente para chegar a alguns pontos comuns, porque, por enquanto, há muitas atitudes tomadas por países integrantes do bloco diferentes. Então, eles querem algo mais uniforme e menos diferente, como a gente tem visto até agora. São 27 países integrantes da União Europeia e também se prevê uma ajuda financeira
para as economias desses países, os que mais têm sofrido, na casa de 37 bilhões de euros. Falando sobre o Reino Unido, por aqui a gente tem visto cada vez mais as ruas vazias, as pessoas reclusas em quarentena, os números continuam subindo, a última atualização foi de ontem à noite por aqui, ela deve ser atualizada daqui a pouco, a questão dos números, passando da casa de 9 mil infectados pelo coronavírus, com 463 mortes. E, é claro, o governo daqui tem tomado medidas econômicas para tentar ajudar as pessoas que precisam ficar em casa. Os trabalhadores formais já têm um apoio do governo com 80% dos seus salários pagos pelo governo, aqueles que ganham até 2.500 libras por mês. E agora o Rishi Sunak, que é o secretário de Finanças do Reino Unido, vai participar de uma entrevista coletiva explicando o plano para ajudar também os trabalhadores informais, que também serão ajudados pelo governo do Reino Unido. Por enquanto, além da Itália, o outro país que tem sofrido muito aqui na Europa com o coronavírus é a Espanha. Já está nessa estatística triste em segundo lugar com o número de mortes. Vamos ouvir tudo o que aconteceu na Espanha nos últimos dias na reportagem da Cecília Malá. Os carros de funerárias não param de chegar na pista de gelo de Madrid, transformada às pressas em necrotério. As instalações já existentes da capital espanhola não estão dando conta. O país sofre com a triste estatística de 4 mil vítimas, 655 só nas últimas 24 horas. A Espanha já tem mais mortes do que a China, onde a pandemia da Covid-19 começou em dezembro. Hoje, o rei Felipe da Espanha visitou um centro de convenções convertido em hospital de campanha. Ele agradeceu o esforço heróico de todos e disse: "Quando trabalhamos juntos com um objetivo comum, somos capazes de superar situações severas, como agora, possivelmente a mais dramática de todas." Passará à história. O governo espanhol mantém a austeridade no combate ao contágio. E, como já fizeram outros países europeus, ampliou o estado de alarme até o dia 12 de abril. Isso significa que até lá, os 47 milhões de espanhóis seguem em isolamento obrigatório. Camila está há 14 dias sem sair de casa em Madrid. Ela apresentou sintomas do novo coronavírus e tem contado com o apoio de amigos e vizinhos. E a solidariedade, para mim, é o ponto forte desse momento. Muita gente que eu nem conheço se oferece para fazer a compra, para ir à farmácia, e isso ajuda bastante. E as pessoas estão super conscientes, as pessoas estão fechadas em casa, não saem sem necessidade. De Valência, o Jorge nos mandou esse depoimento. A gente segue aqui em quarentena, desde o dia 13 aqui é obrigatório ficar em casa, mas muita gente já não levava criança para a escola ou ia trabalhar desde o dia 8 ou 9. Só estão abertos aqui os supermercados, as farmácias, o serviço de limpeza da rua, a polícia que está na rua também, o pessoal não pode sair sem justificativa. Na votação de ontem no parlamento, os deputados espanhóis respeitaram as regras de distanciamento social e aplaudiram os profissionais de saúde, os heróis dessa história. E a Rússia vai suspender todos os voos internacionais do país a partir de amanhã. Hoje, o presidente Vladimir Putin disse que o país pode derrotar o novo coronavírus em menos de 3 meses se impuser medidas rápidas. As autoridades de Moscou anunciaram que vão fechar todo o comércio, menos supermercados e farmácias, isso a partir do fim de semana. A Rússia tem 840 casos confirmados da Covid-19 e registrou 3 mortes por causa da doença. Vamos para o Japão, porque Tóquio se tornou o principal foco de infecções pela Covid-19 lá no país. O Japão tem 1.300 casos registrados da doença. Se as ruas não estão desertas, a queda de movimento, especialmente turístico, está afetando o dia a dia do comércio na metrópole de mais de 30 milhões de habitantes, a maior do planeta. O gerente de uma distribuidora de bebidas diz que os restaurantes diminuíram bastante os pedidos. E o dono do restaurante explica por quê. Nesse mês caiu pela metade o número de clientes. E a perspectiva para os dois não é animadora, não. Depois de um período em que houve até um certo relaxamento, o medo da pandemia ganhou força novamente nos últimos dias. O governo japonês já está autorizado pelo parlamento a decretar estado de emergência, mas ainda não achou necessário fazê-lo. O aumento no número de casos vem preocupando e a governadora de Tóquio fez um apelo à população.
Evitar sair às ruas, trabalhar de casa, não se reunir em parques e evitar viagens no fim de semana. Tudo isso fez com que muita gente entrasse na fila para antecipar as compras. Yuriko Koike estendeu até 12 de abril o período de suspensão para grandes eventos realizados em áreas públicas e pediu a 4 cidades vizinhas a Tóquio que tomem as mesmas atitudes. As escolas também podem estender o período de fechamento. O Japão teve recorde de casos ontem, 98, sendo 41 na capital, que agora se tornou o maior foco da infecção no país. Hoje foi criado um grupo de trabalho para reorganizar os Jogos Olímpicos. A prioridade é decidir a nova data em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional, para assim poder rever contratos, avaliar se todas as instalações, funcionários e voluntários estarão disponíveis no ano que vem. Do Japão para a China, porque na China nenhum novo caso de transmissão local foi registrado hoje, mas tem um desafio por lá que é o seguinte: as pessoas infectadas fora do país e que voltam para casa com o vírus. O porta-voz da Comissão Nacional de Saúde da China disse que os 67 casos registrados hoje são todos importados. E apesar de não ter nenhum caso local, ele disse que a pressão para impedir a propagação da epidemia ainda é muito grande e avisou que os chineses devem estar preparados para esforços duradouros de prevenção e controle. Hoje, as autoridades diminuíram de alta para média a avaliação de risco em Wuhan, a cidade onde o novo coronavírus surgiu. Dos 13 distritos da cidade, 5 já são considerados de risco baixo para a infecção da Covid-19. E não há mais área de alto risco em toda a China. Os cuidados em todo o país seguem adiante, mas as restrições estão cada vez menores. Muito diferente do auge da epidemia. No dia 14 de fevereiro, os brasileiros Cindy e Felipe mostraram aqui no Jornal Hoje que Shenzhen, capital tecnológica da China, estava deserta em plena sexta-feira à noite. Aqui é uma estação de metrô atrás disso, normalmente ela é bem cheia nesse horário, que seria o horário de pico aqui, mas está tudo bem vazio. Hoje, a situação é outra. Final de dia já, 5h30 da tarde. Eu vim numa pracinha aqui perto da minha casa para mostrar para vocês como que tá voltando ao normal as coisas aqui na China já. Tem um pessoal jogando vôlei ali. Os cachorros estão brincando. Um saxofone no fundo. A vida tá voltando ao normal. Aos poucos, mas tá. Que delícia ver isso, né, Eliana Marques, e ouvir isso, da esperança, né? Exatamente, era isso que eu ia falar, esperança, né? Vamos lá, boa tarde, Eliana, tudo bom? Boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos. Quer dizer que chuva está causando ainda lá no Nordeste? Exatamente, olha, a gente recebeu imagens da Bahia e também do Ceará. Em Juazeiro do Norte, que fica no sul do Ceará, choveu mais de 130 milímetros, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia. Esse carro aí ficou praticamente submerso. E em Salvador, a chuva persiste pelo 3º dia seguido. A Defesa Civil já registrou deslizamentos de terra, Maju. Que perigo! E qual a previsão para essas regiões? Olha, mais chuva, principalmente nessa área que aparece mais escura aqui no nosso mapa, entre o centro-sul do Ceará, passando pelo oeste de Pernambuco, norte e oeste da Bahia e pegando aqui grande parte do Piauí. Grande parte da região norte, também Mato Grosso e Goiás, tem previsão de pancadas de chuva e chuva mais fraca entre o norte do estado do Rio de Janeiro e até a região dos Lagos. Tempo firme aqui, olha, em parte de Roraima, também entre Vitória da Conquista na Bahia, leste de Minas, Espírito Santo, grande parte do Rio, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e em toda a região sul, Maju. Você falou de chuva, sol e temperaturas. Está bem variado hoje, olha, temos máxima de 38 graus lá em Boa Vista, 31 no Recife, também lá em Porto Alegre, 28 graus em Belo Horizonte, 27 aqui em São Paulo e em Brasília e 25 graus em Curitiba, que diferença em relação a Boa Vista. Você viu 38 por lá em Boa Vista, calorão,
próximos dias, o que você destaca, Eliana? Bom, a gente já está começando a ter noites e manhãs mais frias. Hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente vai ver aqui imagens ao vivo de lá, teve a manhã mais fria do ano até agora, com 15 graus. Mas agora à tarde vai fazer calor de 30 graus sem chuva e essas condições nos próximos dias praticamente não mudam no Rio de Janeiro. Em regiões mais frias, como Palmas, no sul do Paraná, Urupema, na Serra Catarinense e São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, as manhãs vão ser mais geladas, com mínimas, a gente vê aqui, variando entre 9 e 13 graus nos próximos dias. Em relação à chuva, Cabrobó, no sertão de Pernambuco, Juazeiro do Norte, no sul do Ceará e Carolina, no Maranhão, é ali perto da divisa com o norte do Tocantins. Vão ver a chuva diminuir nos próximos dias e já choveu muito nessas cidades. Já São Paulo e Florianópolis, que andam com pouca chuva, vão ter mudança. Em São Paulo, pode voltar a chover domingo e segunda-feira. Agora, terça, último dia do mês, a chuva enfraquece. Em Florianópolis, possibilidade de chover, olha, amanhã, também domingo e segunda-feira, mas ainda vai ser pouca chuva e é uma região que está precisando, Maju. A gente vai atualizando essa previsão. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até. E ainda hoje, os serviços essenciais que não podem parar. Trabalhadores como caminhoneiros enfrentam desafios para manter o abastecimento da população que tem que ficar em casa. E a seguir, a cidade que criou uma central telefônica para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. E nós vamos relembrar quais são os principais sintomas da Covid-19. A gente volta já já. Voltamos falando de medidas ao combate ao novo coronavírus. Cada dia tem uma nova. Minas Gerais adotou novas medidas para o enfrentamento da Covid-19. O Hospital Eduardo de Menezes, que é referência no estado para doenças infecciosas, vai atender somente casos de coronavírus. O Gabriel Sena tem os detalhes para a gente. Oi, Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Maju. Todos os outros pacientes que estavam aqui já foram transferidos para outras unidades da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. O hospital, como você disse, é referência no estado no tratamento de doenças infecto-contagiosas. E agora, então, passará a receber apenas pacientes com suspeita ou já com diagnóstico confirmado da Covid-19. Outras mudanças continuam acontecendo aqui na capital mineira para tentar conter a pandemia. De complexo de eventos ao hospital de campanha. É uma mudança radical, mas necessária na vocação do Expominas em Belo Horizonte. Homens da Polícia Militar ajudam na transformação. Aqui serão disponibilizados 800 leitos para pacientes com casos menos graves de coronavírus. Outros 100 leitos serão destinados a casos mais graves da Covid-19. A área é grande, são 18 mil metros quadrados. E parte dos equipamentos que vão ser usados para a montagem do hospital de campanha já está aqui. São quase 60 toneladas em materiais. A previsão é que a estrutura fique pronta em uma semana para começar a receber o mobiliário. A Secretaria de Planejamento do Governo de Minas já começou, inclusive, a negociar com as empresas o fornecimento de comida e também os serviços de limpeza e lavanderia para o funcionamento do hospital. O governo de Minas também está mapeando outros espaços que possam ser usados fora da capital. Em Betim, na região metropolitana, por exemplo, serão montados 120 leitos no clube de uma montadora. De ontem para hoje, 20 novos casos de coronavírus foram confirmados no estado. Ao todo, são 153 pessoas contaminadas, 96 em Belo Horizonte. Na Câmara Municipal, 15% dos vereadores contraíram a Covid-19. O expediente está suspenso. Já na Assembleia Legislativa do Estado, pela primeira vez na história, uma votação foi realizada por videoconferência. Ontem, os deputados aprovaram por unanimidade o decreto de calamidade pública enviado pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo. A medida suspende as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para que o governo possa aumentar a despesa e realizar contratações de emergência, sem licitação. O decreto vale até julho. É importante que a gente dê ao governo do estado os meios para contratar mais médicos, para aumentar as despesas com as UTIs, com os CTIs, com os hospitais, para que eles possam fazer frente a essa pandemia. A luta dos mineiros contra o avanço da pandemia inclui muitos gestos de solidariedade. Na região hospitalar de Belo Horizonte, trabalhadores da saúde pararam para aplaudir os garis, que limpavam a Alameda. Isso aí! Parabéns! E
E ontem à noite, funcionários de um hotel da capital acenderam algumas luzes e montaram um mosaico com a palavra fé. Foi uma iniciativa do pessoal da manutenção para inspirar os belo-horizontinos durante esses tempos difíceis. É isso aí, muita fé nesse momento. Mato Grosso, em Mato Grosso, a população também está seguindo as medidas de isolamento e uma cidade criou uma central telefônica para tirar dúvidas sobre a Covid-19. Nesta unidade de saúde de Primavera do Leste, Mato Grosso, o telefone não para. O município montou uma central com enfermeiras para tirar dúvidas da população. Teve contato, com essa pessoa. Se os sintomas descritos forem da Covid-19, uma equipe médica vai até a casa do morador para fazer uma avaliação. A ideia é evitar a sobrecarga no sistema de saúde da cidade. São idosos, são os cuidadores dos idosos, os filhos, os netos, os jovens. Nós já atendemos pessoas que chegaram de viagem via aeroporto, via rodoviária. Além de orientação, limpeza, em Tangará da Serra, a prefeitura está lavando as ruas com água e desinfetante e implantou um toque de recolher à noite. Só estão autorizados os serviços de entrega das farmácias. A Polícia Militar trabalha com orientação, falando para as pessoas o risco que estão correndo, orientando para se dirigirem às suas casas. As medidas de isolamento da população adotadas pelas prefeituras são incentivadas pelo Estado. Em Mato Grosso, a circulação de ônibus intermunicipais está proibida e barreiras sanitárias são realizadas nas estradas. Previne, tá, senhor? Se proteja certinho, álcool em gel, máscara, tá ok? Evite aglomeração. Se cuide no momento que o senhor for abastecer o veículo, for se alimentar nos restaurantes, tá ok? Para agilizar a identificação de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, o governo do estado decidiu comprar 10 mil kits de testes para complementar a quantidade já enviada pelo governo federal. Além disso, laboratórios públicos e privados que estejam habilitados também poderão realizar o exame. Outra medida adotada foi a descentralização das notificações de casos, que passarão a ser feitas também pelos municípios. Nós vamos realizar também algumas videoconferências regionalmente com os secretários municipais, se prefeitos quiserem participar, mas inicialmente com os secretários municipais, para nivelarmos a estratégia de assistência, que é a estratégia da mitigação, do atendimento. A reportagem da Eunice Ramos agora acabou de mostrar o serviço em que as enfermeiras tiram dúvidas dos moradores e identificam se os sintomas deles são o da Covid-19. Então é sempre bom lembrar quais são esses sintomas. O repórter Wallace Lara está com o médico infectologista Marcelo Otsuka e tem as informações para a gente desses sintomas. Wallace, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Exatamente, Maju. Ainda mais em cidades com muita variação climática e poluição. É tempo daquelas famosas ites, bronquite, rinite, sinusite, doenças crônicas que têm sintomas muito parecidos com os provocados pelo novo coronavírus. Ao meu lado, o Dr. Marcelo Otsuka, ele tem 29 anos de profissão, é coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Marcelo, quando é que a gente deve acender aquele sinal amarelo, daquele que alerta, olha, isso não está parecendo nenhuma daquelas ites que eu estou acostumado? Boa tarde. Boa tarde. O primeiro cuidado que a gente tem que ter, nós temos alguns critérios para definição da doença pelo coronavírus, que é a febre com tosse e principalmente com algum desconforto respiratório. Neste momento, isso pode mudar, mas neste momento é importante que a gente vá atrás do diagnóstico para esses pacientes. Se eu tiver só um sintoma desses, por exemplo, é caso de preocupar ou como é que eu devo proceder? Se são sintomas que você está acostumado, eu tenho uma rinite alérgica, então todo ano, nessa época do ano, eu costumo ter o nariz tampado, um pouquinho de coriza, né? Escorrendo o nariz eventualmente até incomoda mesmo, tudo bem. Mas se você tem algum outro sintoma acompanhante, como a febre, ou principalmente como desconforto respiratório e a tosse, aí são critérios importantes para a gente pensar na possibilidade. Muita dor no corpo? O vírus pode dar muita dor no corpo, mal-estar. E esse é um diferencial importante desses quadros das chamadas ites, né? A bronquite confunde muito, porque bronquite pode dar falta de ar.
E bronquite, quando você tem falta de ar, você vai ter que ir no hospital de qualquer jeito. E a deixa é essa. Se você tem a falta de ar, se você tem o desconforto respiratório, cansaço, dificuldade para respirar, obrigatoriamente você tem que ir ao hospital. Se não, se você não é um grupo de risco e você tem sintomas leves que podem ser só da rinite mesmo, ficar em casa, por enquanto, isso pode mudar, né? A gente está falando de uma doença dinâmica no nosso meio, mas por enquanto ficar em casa, se cuidar e cuidar das outras pessoas. Evitar o contato social é fundamental. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Marcelo. Maju. Obrigada, Wallace. Doutor Marcelo, então, febre, tosse e dificuldade aí de respirar. E muitas cidades do estado de São Paulo que tinham interrompido a campanha de vacinação contra a gripe, porque as doses tinham acabado, voltaram a vacinar hoje. Olha, Osasco, que é uma das maiores cidades da Grande São Paulo, a fila de carros era gigante. Na cidade são 30 pontos de vacinação, mas só 3 desse tipo aí por causa da fila. Agora a gente vai para Santa Catarina, porque em Santa Catarina a Arena Joinville, o estádio do Joinville Esporte Clube, virou um ponto de vacinação. Os idosos por lá também receberam a vacina sem precisar sair do carro. A triagem é feita na fila, ainda do lado de fora do estádio. Só entra quem cumprir os requisitos para vacinação. E antes da abertura já tinha fila que chegou a 8.000 carros. E a gente lembra sempre aqui que essa vacina não é contra o novo coronavírus. Para a Covid-19 ainda não tem vacina. A campanha é contra a gripe, mas é muito importante tomar essa vacina para ajudar a evitar a superlotação nos hospitais. Essa etapa da vacinação, que vai até o dia 15 de abril, é voltada para as pessoas acima de 60 anos e para os trabalhadores da saúde. O Ministério da Saúde quer aumentar o número de testes realizados para identificar as pessoas infectadas com a Covid-19. Nesse primeiro momento, a prioridade é para os profissionais de saúde, da segurança, casos graves, e laboratórios de universidades federais de São Paulo e Minas vão reforçar as análises para diagnosticar o novo coronavírus. O Ministério da Saúde decidiu mudar o protocolo para o diagnóstico do novo coronavírus, para tentar seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde e testar o máximo possível de casos suspeitos de coronavírus. O governo federal anunciou que vai comprar 22.900.000 testes de coronavírus. O teste usado hoje no Brasil é o RT-PCR, que identifica o vírus no período em que ele está agindo no organismo. Quase 15 milhões de unidades desse tipo serão adquiridas, parte comprada pelo governo e outra através de doações. Os testes tipo PCR levam até 48 horas para dar o resultado, mas com a demanda cada vez maior, os diagnósticos podem demorar mais de uma semana. Por isso, o governo anunciou que 8 milhões de testes rápidos serão adquiridos. 5 milhões virão por doação de empresas e outros 3 milhões serão comprados. O resultado desses testes sai em 15 minutos. Universidades federais já começaram a fazer análises para identificar o coronavírus e ajudar a desafogar os laboratórios oficiais. A Federal de Minas Gerais vai fazer 150 testes por dia da Covid-19. Para chegar em 10 dias, prover, por exemplo, 1.200, 1.300 testes e no final do mês até 10.000 testes. Então essa é a capacidade atual instalada, mas a gente está trabalhando para tentar dobrar essa capacidade em apoio, em suporte ao diagnóstico estadual e privado. Em São Paulo, laboratórios da USP e do Instituto Butantan também vão reforçar o diagnóstico do novo coronavírus. O Butantan começa a se preparar para entrar em operação e poder analisar até 1.000 amostras por dia, podendo chegar até 2.000 análises diárias. Na Universidade de São Paulo, um dos núcleos da rede está pronto para iniciar os testes, mas ainda aguarda insumos para começar as análises. Laboratórios de outros órgãos públicos também devem ser usados. Pois é, entre os laboratórios que o governo federal pretende usar estão o da Embrapa, do Ministério da Agricultura e também da Polícia Federal. O Ministério da Saúde não informou quando os testes rápidos vão começar a ser usados e o protocolo para os casos leves ainda está sendo definido. O governo de São Paulo disse que já comprou 60.000 testes extras para reforçar as análises e que estuda importar novos insumos para abastecer a rede. Falamos aí de testes extras, né? Em Fortaleza e Goiânia tem leitos extras. Hospitais particulares que estavam desativados foram colocados à disposição dos governos para atender pacientes com a Covid-19.
O Hospital Santa Genoveva de Goiânia já foi referência nas áreas de cardiologia, transplantes e cirurgia geral. Mas desde dezembro de 2016, nenhum paciente passa por esse caminho, agora tomado pelo mato. A emergência continua toda montada, mas o hospital entrou em processo de falência e parou. Toda essa estrutura está agora à disposição para o tratamento de pacientes da Covid-19. A decisão é do mesmo juiz responsável pelo processo de falência do hospital. Segundo ele, é uma forma de ajudar nesse momento de crise provocado pela pandemia do novo coronavírus. Para reforçar a resposta do Estado na área da saúde, sobre toda essa complexidade que esse vírus hoje tem provocado na comunidade local, na comunidade estadual e mundial, e então resolvemos colocar esse hospital, que hoje está fechado, está parado, à disposição do Poder Executivo Estadual, do Governo do Estado de Goiás. São 10 mil metros quadrados de área construída, com 123 leitos, 19 deles de UTI, 16 de emergência e 6 salas de cirurgia prontas. Mas o hospital tem muitos problemas, como infiltrações. O Santa Genoveva, que era particular, agora vai ficar à disposição da Secretaria Estadual de Saúde. Percebemos que os órgãos de controle estão engajados, num só espírito, numa só motivação, num movimento de apoio ao enfrentamento ao novo coronavírus. Não há prazo. É só para o caso de outras instituições de saúde ficarem lotadas. Por enquanto, o foco é o hospital de campanha, com 220 leitos e contêineres para o serviço de triagem, todo montado no Hospital do Servidor, que também fica em Goiânia. Em Fortaleza, esse hospital que estava desativado passou para a gestão do Estado. Os 230 leitos, sendo 30 de UTI, atendem pacientes com coronavírus. Na Bahia, o Hospital Espanhol já está pronto, mas ainda não recebeu pacientes. A Justiça Federal autorizou a ocupação temporária para o caso da situação se agravar também. E olha, nesses tempos de pandemia, eu me pergunto, quem cuida de quem cuida? Quem cuida desses profissionais de saúde que estão enfrentando estresse, tensão? No Rio vem uma ideia ilegal. A dona de um hotel adaptou o negócio aos tempos da pandemia e os médicos e enfermeiros que não querem ir para casa para não colocar a família em risco, encontraram um lugar para recuperar as energias depois de uma jornada pesada. Esse casarão na zona sul do Rio virou hotel em 2016, quando a cidade foi sede da Olimpíada. Na época, o movimento de turistas era bem grande por aqui. Agora, 4 anos depois, com a pandemia, todas as reservas do hotel foram canceladas. Mas uma amiga da proprietária, que é enfermeira e mora com os pais, pediu para se hospedar aqui, para evitar o contágio em casa. A partir daí, Daniele decidiu pôr o hotel à disposição de profissionais da saúde. O valor da hospedagem está abaixo do que é cobrado geralmente, o suficiente para manter o hotel aberto e pagar os funcionários. Hoje, os 20 quartos estão ocupados pelos profissionais da saúde e os cuidados com a higiene tiveram que ser redobrados. Além do café da manhã, também está incluída uma ceia na diária. A ideia da ceia veio de uma mãe que ligou interessada em alugar o quarto para sua filha. Ela vai chegar, ela vai vir de plantão de 48 horas, ela não vai comer nada, então eu prefiro que ela fique no hotel, pelo menos o hotel vai ter essa estrutura para atender. Eu falei, caramba, então vou oferecer a ceia também. A Isabela é médica e, para não expor os pais, que já têm mais de 60 anos, ela preferiu sair de casa e se hospedar por aqui. Quando eu chegava em casa, eu ficava muito preocupada, não conseguia relaxar, mesmo tomando as medidas de certo isolamento, né? Não 100% isolado do resto da família, mas de higiene. Até que chegou um dia que eu levantei meia-noite para limpar as maçanetas da casa, porque eu estava muito preocupada. Aí eu falei, não tá dando para ficar assim, sabe? Ou eu trabalho ou eu fico aqui. Com saudade da família, não vê a hora de voltar para casa. É menos confortável do que estar em casa, do que estar com a família, ter mais distração, mas é uma paz de não estar expondo as pessoas que a gente ama. E a seguir, o ministro Alexandre de Moraes suspende a medida que alterava regras da lei de acesso à informação. No Recife foi liberado para seguir viagem o navio retido há 2 semanas no porto da cidade. E os desafios de trabalhadores como os caminhoneiros, que não podem parar mesmo nesses tempos de pandemia. Nós voltamos já já.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a medida provisória que restringia o acesso a dados públicos por meio da Lei de Acesso à Informação. Essa medida provisória foi editada pelo Planalto nessa semana, diante do cenário de pandemia do coronavírus. Essa medida foi alvo de críticas de entidades como Transparência Brasil, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Essa medida provisória tinha suspendido o prazo de resposta a pedidos de acesso à informação feitos a órgãos ou entidades do governo com servidores em regime de quarentena ou mesmo de teletrabalho e que dependessem, por exemplo, do acesso presencial do agente público. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar uma rede internacional de tráfico de drogas. A gente volta a Nova York para falar sobre esse assunto com o Felipe Santana. Oi, Felipe, boa tarde novamente. Oi, Maju, boa tarde novamente. O governo americano afirma que Nicolás Maduro e outras autoridades venezuelanas, como o ministro da Justiça e o presidente da Suprema Corte, lideram um esquema de narcoterrorismo em parceria com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Segundo a acusação, esse esquema já existe há mais de 20 anos e foi responsável por inundar os Estados Unidos com cocaína. Os americanos afirmam que isso só foi possível porque Maduro corrompeu as instituições da Venezuela e deu proteção política e militar ao esquema. O Departamento de Estado americano ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares para quem der alguma informação que leve à captura e prisão de Maduro. Ele está no poder na Venezuela desde 2013. Até agora, não se manifestou sobre a acusação. Maju. Obrigada, Felipe. Vamos falar de novo aqui do combate ao coronavírus, agora nos países da América Latina, que a cada dia são tomadas mais medidas para conter o avanço da doença. México, Chile, Paraguai e Argentina anunciaram novas ações. O presidente Alberto Fernandes decidiu suspender por tempo indeterminado a repatriação de argentinos que estão no exterior. Fernandes disse que ninguém mais vai entrar no país, mas que o governo vai ajudar os cerca de 10 mil argentinos nessa situação, disponibilizando recursos, sem dar detalhes de como vai funcionar essa ajuda. Idosos com mais de 65 anos são exceções e vão poder ingressar no país. Os paraguaios também estão com dificuldades para entrar no país pela fronteira, aqui em Foz do Iguaçu. A passagem está suspensa até sábado e o governo paraguaio tem bancado hotéis no lado brasileiro para manter seus cidadãos em quarentena. Na fronteira, na região de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, o exército do Paraguai montou barreiras de arame farpado na linha internacional. Nos pontos de acesso, os carros que entram no país precisam ser desinfetados. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, promulgou hoje uma lei de emergência sanitária que estabelece, entre outras medidas, que o país poderá fazer empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para fortalecer o sistema de saúde. O governo chileno também determinou medidas sanitárias nos acessos e saídas da região metropolitana de Santiago. E a partir da noite de hoje, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas entram em quarentena total por uma semana. A medida vale para 7 comunas da região, numa área que responde por 60% dos casos de Covid-19 no Chile. No México, apesar do presidente López Obrador ter gravado um vídeo no início da semana incentivando a população a sair às ruas e comer em restaurantes, o governo começou a mudar a postura. Foram tomadas algumas medidas sanitárias, como um sistema de drive-thru para testes de coronavírus. Essa mexicana que foi fazer o teste disse que se o presidente realmente se importa com o povo, que ele então o proteja, porque senão serão muitos casos e não vai haver capacidade para atender a todos. Outra medida determinou que os funcionários do governo mexicano não vão mais precisar trabalhar, apenas casos considerados essenciais. O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde do país também pediu ao setor privado que permita que seus funcionários trabalhem de casa, reduzindo o número de pessoas nas empresas. No começo do Jornal Hoje, o Marcelo Kurrege falou que o secretário de Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, iria anunciar medidas para os trabalhadores informais. O secretário acabou de anunciar que está garantido lá no Reino Unido o benefício de manter
80% do salário a todos os trabalhadores informais que ganham até 2.000 libras. Isso equivale a R$12.000. Uma medida igual a essa já tinha sido anunciado para os trabalhadores formais. Voltando ao Brasil, Pernambuco registrou mais 2 mortes por Covid-19. Uma das vítimas é o canadense de 79 anos que chegou em um navio e estava internado no Recife. A repórter Clarissa Góes tem os detalhes. Clarissa, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O canadense era um dos 2 passageiros do navio que foram diagnosticados com a Covid-19. Ele estava internado há 2 semanas no hospital, ele tinha problemas cardíacos. A mulher dele, que também foi diagnosticada com o novo coronavírus, segue internada. O navio, que saiu lá das Bahamas, deixou o porto do Recife agora há pouco em direção a Cabo Verde. Os 340 passageiros de 18 países já tinham voltado para casa em voos fretados. Os 260 tripulantes não, eles precisaram seguir isolados por 14 dias, foram acompanhados pela Anvisa, foram monitorados, mas não apresentaram sintomas da Covid-19. E aí, hoje, pela manhã, 6 tripulantes brasileiros e 1 tripulante português, mas que mora aqui no Brasil, desembarcaram do navio e seguem amanhã em um avião para casa. A maior parte mora em São Paulo. Os outros tripulantes não, seguiram viagem aí com esse navio. Pernambuco agora tem 3 mortes confirmadas pelo novo coronavírus, além do canadense, um morador do Recife, de 69 anos, hipertenso, que viajou para a Itália e também para Portugal. A primeira morte confirmada foi ontem, foi a de um idoso de 85 anos, que sofreu uma parada cardíaca durante uma diálise, Maju. Obrigada, Clarissa. E nós temos reforçado o apelo para as pessoas ficarem em casa, mas a gente sabe que tem serviços básicos e importantes que precisam continuar aí funcionando. São diversos profissionais que não podem parar justamente para que todos nós passemos sem problemas esse período de quarentena. A pandemia do coronavírus reduziu o ritmo de trabalho nas cidades, mas neste supermercado em Porto Alegre, os funcionários continuam firmes e tomando ainda mais cuidado com a higiene. A limpeza foi reforçada nos carrinhos e nos caixas. Cada pessoa que precisa de alguma coisa que está faltando em casa ou alguma urgência, né, corre para o mercado e nós estamos aqui para estar atendendo qualquer um. No campo, quem produz alimentos também não tem escolha. A Liliane continua tocando a produção de leite no interior do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui produzindo alimento para suas famílias. O agronegócio não pode parar. Agora chegou o momento de nós nos unirmos. União da cidade com o campo. É assim com dezenas de profissionais. Quem limpa as ruas e recolhe o lixo, quem presta serviços de água, luz, telefonia, nada disso pode parar. Ou a vida nas cidades ia virar um caos. E como tem mais gente em casa, isolada, para evitar a transmissão do coronavírus, aumentou e muito o trabalho da turma que faz as entregas. A gente está hoje na rua prestando um serviço de suma importância para a população, entregando remédio, insumo, alimento, ou seja, tudo aquilo que for necessário para que a pessoa fique em casa, não precisa sair. As delegacias no Rio Grande do Sul aumentaram o atendimento online pela internet, mas bombeiros e policiais continuam de prontidão. Nas estradas, o movimento de carros diminuiu, mas os caminhões seguem fazendo entregas. Só que em função das restrições em muitas cidades, agora o problema para os motoristas é encontrar algum lugar para se alimentar ou para descansar. Não está fácil para a gente, muitas vezes a gente não tem um lugar para parar, um lugar para tomar banho, principalmente comer. E nós não vamos parar, vamos em frente. Profissionais que continuam na ativa e sem esquecer dos cuidados básicos, como lavar as mãos e evitar aglomerações. Fiquem em casa, nós estamos aqui por vocês. Fiquem em casa. Vamos ficar em casa quem puder. Parabéns para esses profissionais todos, caminhoneiros, gente de supermercado, farmácia e principalmente profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos eles. O Jornal Hoje termina aqui. A gente acompanha você, acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, até amanhã.